Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que hoje estou aqui novamente, trazendo para vocês mais um tema muito importante, que precisa ser pautado, que precisa ser estudado e praticado em nossa vida, em nosso cotidiano. Hoje vamos estudar sobre a castidade, um assunto muito importante que, independente de qual seja a vocação, todos nós somos chamados a viver a castidade. Então vamos dar início. Com o Catecismo da Igreja Católica, na página 647, parágrafo 2338 até 2340. A integridade da pessoa. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera duplicidade nem de vida, nem de linguagem. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é a pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado pela convicção pessoal e não pela força de um impulso interno, cego ou por mera coação externa. O homem consegue esta dignidade quando, libertado de toda escravidão das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem, procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Muito bem, meus queridos, como podemos iniciar este tema? Vamos entender logo a questão da castidade, né? A integridade da pessoa. Primeiramente, o que é ser íntegro? Íntegro, como eu já vinha falando em outros vídeos, é intacto, é quando não se toca em algo oposto. Entende? Por exemplo, o estado de graça. Só estamos em estado de graça quando não tocamos no pecado. E quando não tocamos no pecado, já estando em estado de graça, a gente vive a integridade. Entende? É a graça. Aí o que acontece? A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Esta integridade, ela garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Então, o que acontece? Essa integridade que eu acabei de falar, que é ser intacto, que é ser por completo de nosso Senhor, sem nenhuma mancha, né? Quando a gente se confessa, a gente se torna livre, a gente se torna íntegro do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato da pureza que a gente recebe através do perdão, da misericórdia de nosso Senhor, por meio do sacramento da confissão. E o que acontece? A integridade, esse meio de ser completo, essa forma de ser completa do estado de graça, essa forma de ser completa de nosso Senhor, ela garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Então, todo comportamento que venha fazer com que você perca a graça, fazer com que você peque, todo comportamento que venha contra a integridade, ele se torna algo assim, como é que eu posso dizer? Além de ser oposto, como está dizendo aqui no Catecismo, eu posso acrescentar dizendo que é como se fosse uma sujeira, um inimigo. Um inimigo porque quando estamos na graça, o demônio vai tentar roubar a graça de nós, não roubar para ele, porque ele não quer ser puro. Ele simplesmente só quer
retirar a graça de nós para que possamos ser igual a Ele. Condenados. Estar condenados. Entende? Então, quando a gente está na integridade, vocês podem ver, quem já esteve ou está na integridade, ela sente um fervor. Um fervor, como é que eu posso dizer? É um fervor no desejo de querer rezar mais. É um fervor no desejo de querer buscar mais conhecer as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, que são os 3 pilares da Santa Igreja Católica. Entende? A pessoa que está na integridade, ela sente o fervor de querer ir mais às missas. Ela perde a questão da preguiça, de buscar estudar mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo, de querer estudar mais sobre a santidade. Quando a gente vive de forma verdadeira a integridade, o nosso coração ele começa a queimar no sentido bom, porque é o fogo do Espírito Santo que desce sobre ele. E na medida que o fogo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo vai entrando nesse coração, ele vai moldando ele, vai transformando em um coração novo. Porque todo aquele que busca viver os mandamentos, que busca viver de forma fiel, não só ali conhecer, mas observar, praticar os mandamentos da lei de Deus, ele se torna uma nova criatura. E quando a gente observa de forma verdadeira os mandamentos e coloca-os em prática, nós passamos a amar a Cristo de forma verdadeira. Então, amar a Cristo não é só dizer eu amo Jesus, Deus é amor. Não, não é isso. Amar a Deus exige atos, exige ações. Quais tipos de ações? A prática dos 10 mandamentos. Se você já busca viver os 10 mandamentos, mesmo tendo dificuldades, mesmo caindo, saiba que um dia ou logo, logo você vai conseguir viver os 10 mandamentos sem falha, entendeu? Mas primeiro você precisa compreender que é apenas o Espírito Santo quem faz isso em você. Se você for tentar fazer isso por conta própria, assim, no sentido de suas forças, no sentido do seu poder, assim, vamos dizer, da sua disposição, somente do seu querer, você não vai conseguir. Porque você precisa primeiramente do Espírito Santo para lhe dar forças. Nós vivemos com 2 realidades dentro de nós. O Espírito, que clama pela santidade, e a carne, que clama pelo pecado, pelos prazeres. E é aí onde nós precisamos tomar cuidado. Mas aquele que vive na integridade, viver na integridade, novamente eu repito, é quando você busca viver os 10 mandamentos, é quando você, além de buscar os 10 mandamentos, você já tem vida de oração, você já busca servir a Deus em alguma coisa na Santa Igreja. É quando você decide compartilhar conhecimentos. Entende? É quando você busca viver, compartilhar, ensinar para todos, sem ter medo, apenas confiando no Espírito Santo. Continuando, aí diz o seguinte: não tolera duplicidade, nem de vida, nem de linguagem. Ou seja, essa questão da oposição da integridade para com aquilo que ofende a castidade está interligado, voltado à questão da tolerância. Não tolera duplicidade, coisas de duplo sentido, por exemplo. Em questão da vida, ou você é casto, ou você não é casto. Não dá para você ser meio termo. Ser casto dentro da igreja, mas fora da igreja não viver a castidade. Também sobre a linguagem. Não adianta você querer ser casto, mas não larga aquelas brincadeiras de duplo sentido.
aquelas brincadeiras pornográficas, como posso melhor me expressar, aquelas brincadeiras imorais. Então, se você realmente quer viver na integridade da castidade, que vai levar para a união e comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa entender que você vai precisar renunciar a hábitos pecaminosos, principalmente os atos que vão fazer com que você peque contra a castidade. Além desses atos, você precisa renunciar à questão da linguagem que vai levar para o pecado contra a castidade, a linguagem imoral, brincadeiras tolas, conversas sem sentido, conversas que não edificam. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é a pedagogia da liberdade humana. Então, a castidade, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é uma escola para o domínio de si próprio, domínio dos seus desejos. Quem vive a castidade é uma pessoa que tem domínio de si próprio. Ela não se deixa levar pela questão das suas concupiscências. Ela não se deixa levar pelo desejo da carne. Estão entendendo? Quem vive a castidade de forma verdadeira, ela não se entrega para os desejos da carne, para as conversas imorais. Ela é um domínio. A castidade é um domínio. É um domínio que você tem dos seus desejos. Você até sente vontade de fazer aquilo que não se deve ser feito. Mas, por você viver na castidade, você não vai fazer aquilo. A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Então, ainda continuando aqui, já é o parágrafo 2339. A alternativa é clara. Ou você coloca uma rédea nesses seus desejos imorais, seu desejo de ir pecar contra a castidade, seja com companheiro, seja a sós. Ou você coloca regras nisso daí e vive na paz, na felicidade, que é a integridade, a comunhão com o Espírito Santo, ou simplesmente você vive as suas paixões, vive pecando e recebe como consequência dessa escolha a infelicidade, a depressão. Por que muitas pessoas vivem depressivas hoje em dia? Principalmente os jovens. Porque eles não vivem a castidade. Quando você encontra um jovem que de fato é feliz, precisa ser analisado qual tipo de felicidade ele está expressando. Porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade está em desejar ser santo. Não se engane com a falsa felicidade, que é os desejos da carne, é as festas pecaminosas, as festas seculares, com músicas que possuem letras absurdas, com palavreados indecentes, que vai fazer com que pequemos contra a castidade. Então, você tem essa escolha. Somos livres para fazer o que quiser da nossa vida. Mas quando queremos ir ao céu, nós ainda somos livres a fazer qualquer coisa. Mas não é qualquer tipo de ação que vai ser conveniente para nós. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém para mim. Porque eu estou unido a Jesus Cristo.
Estar unido a Jesus Cristo é ter regra na vida. Não é viver desordenadamente. A concupiscência ela vai levar a gente para isso, o desejo desordenado. Porque o prazer, ele também é uma obra de Deus. A gente vive o prazer, por exemplo, no matrimônio. No matrimônio santo, a gente usa o prazer sexual para gerar a vida. Então ali está algo sagrado. Mas, quando eu sinto esse desejo do sexo, mas é fora do casamento, simplesmente é um desejo desordenado. Que se eu for cometer esta prática, eu simplesmente vou estar pecando contra a castidade e vou estar me condenando ao inferno. Me afasto de Deus, já não vivo na integridade, já não vivo a castidade. É por isso que precisamos estar atentos com tudo aquilo que a gente vê, ouve, fala, pensa e leva para o coração. Porque em um deslize, tudo que a gente tem feito de obra de santidade vai por água abaixo, por água abaixo. Todos nós somos chamados à santidade. É só vocês lerem. 1 Pedro, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Capítulo 1, versículo 15 ao 16. Primeira carta de Pedro. Leia lá. Sobre a santidade. É exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede vós também santos em todas as vossas ações. Estão entendendo? Então é claro, meus irmãos, está claro isso aqui, não tem nem o que falar muito. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado pela convicção pessoal, e não pela força de um impulso interno, cego ou por mera coação externa. Então, aqui já deixa claro, continuando, a dignidade do homem. Um homem que verdadeiramente é digno, ele deve entender que a dignidade, ela exige, ela quer que ele faça isso, né? Que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre. Então, quando a gente tem uma opção, quando a gente tem uma ação de livre, espontânea vontade, de conhecimento, e a gente tem consciência do que estamos fazendo, aí a gente vai para a questão da dignidade. Mas precisa analisar. Movido e levado pela convicção pessoal e não pela força de impulso. Então ele diz aqui o seguinte, ó. Isto é, movido e levado pela convicção pessoal, certo? Então, a pessoa que vive a dignidade, ele já sabe que a dignidade exige que ele tome decisões com plena consciência e convicção pessoal, certo? Ao contrário das ações por impulso. É quando a gente está ali, por exemplo, num momento e sente um desejo sexual, sente um desejo desordenado, melhor se dizer, e a gente, por aquele desejo, a gente vai alimentando, e a gente começa a tomar decisões por aquele desejo, através daquele desejo. Essa ação que ele está tomando não é uma ação que é composta por dignidade, porque a dignidade ela exige o que mesmo? Ela exige a convicção pessoal de plena e espontânea vontade e também a questão da consciência daquilo que está fazendo. Não é simplesmente sentir o desejo e simplesmente vou pegar de acordo com aquele desejo que estou alimentando e vou tomar uma decisão. Não. Isso daí não é ser digno. Entende? Mas continuando. O homem consegue esta dignidade quando libertado de toda a escravidão das paixões. Então,
para que o homem possa receber esta dignidade de tomar decisões com base em sua consciência, ele precisa, primeiramente, estar libertado da escravidão das suas paixões, isto é, uma pessoa que vive pecando contra a castidade, ela vive em uma escravidão. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Então, antes de você receber esta dignidade, você precisa primeiramente libertar-se das paixões. É quando você sente desejo de querer cometer ato sexual, mas você não toma essa decisão. Você, numa realidade de um jovem solteiro, você na realidade de um jovem que está namorando, ou até mesmo noivo, você não chega, por mais que você sinta desejo, você não toma. Isso chama-se a dignidade. Quando você sente o desejo, você não toma a ação pelo seu impulso, pelo seu desejo ali naquele momento. É a dignidade que exige a questão da ação com a consciência. Mas é muito importante a gente pautar, salientar, que tudo isso aqui que estou falando, eles têm um acompanhamento. Se você quer receber esta dignidade de plena consciência das coisas, das suas ações, você primeiramente tem que crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente exige vida de oração. Crescer espiritualmente exige disciplina, constância na vida de oração. É por isso que nós precisamos pegar o texto e rezar. É por isso que nós precisamos pegar a Bíblia para ler. Mas não façamos igual os protestantes, que pegam a Bíblia e leem de qualquer jeito. Pegam qualquer passagem bíblica. Nós estamos em comunhão com a Igreja Católica. Todo santo dia tem a homilia diária. Todo santo dia tem a liturgia diária, com o Evangelho do dia, com a primeira leitura do dia, com o Salmo do dia. E é nessa prática que iremos entrar na prática da Lexio Divina, que todo católico, verdadeiramente católico, vive. Se você não pratica a Lexio Divina, você ainda não é um católico verdadeiro, você ainda está em um processo. Você ainda está em um processo de conversão. Um verdadeiro católico, ele tem a vida de oração disciplinada. Entenderam? Disciplinada. Ele não reza de vez em quando. Ele não reza quando bem quer. Ele reza todo santo dia porque ele precisa. Tirem isso da cabeça de vocês. De querer dizer, eu não sou digno de tamanha graça, de disso e daquilo. Eu não sou digno de ser santo. De fato, isso é uma verdade. Nenhum de nós somos dignos de nada disso. Mas todos nós necessitamos de tudo isso. Nós necessitamos, precisamos. Se a gente não servir a Deus por meio da vida de oração, por meio do ministério na igreja, a gente não vai conseguir entrar na plenitude. Como é que eu vou praticar a santidade sem passar por sacrifício? Então, é basicamente isso. Viver a castidade é viver na integridade. Viver na integridade é viver intacto, é viver longe do pecado, é viver afastado do pecado. Não tem meio termo. Não existe essa de estou na integridade, mas ainda tenho essas inclinações. Não, se você tem inclinações, se você ainda está dentro dessas inclinações, se você ainda está nesses pecados aí, que você sabe quais são, você ainda não está na integridade. Infelizmente, não está ainda. É preciso renunciar de coração, renunciar de forma sincera, para poder verdadeiramente estar na integridade. Deus abençoe vocês, hoje e sempre. Estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.